Bom, agora nós vamos ver, né, a transformação de energia visando a atmosfera, tá? Hoje é dia 21 de fevereiro de 2021, né? Um domingo. Olha só, é muito importante, né, que vocês se atentem, né, no caso, né, do 3A, B, C, tá? E o 10A, tá? O final do 10, né, da aula 10, A, B, é exatamente, né, o efeito de Coriolis nos hemisférios, tá? Que aqui eu vou colocar aqui como se você já tivesse estudado. Bom, é o seguinte, quando você tem um determinado volume, vamos supor aquela bola de aniversário, tá? O que acontece? Quando você enche a bola, tá? As moléculas, né, ficam próximas uma da outra, né? Aqui é aquela bolinha de aniversário, aqui, né, no caso, né, você tem o ar, né, o ar. A pressão aqui fora, né, é a pressão atmosférica, tá? Então, em comparação com a pressão aqui dentro, né, a pressão atmosférica, as moléculas são mais espaçadas, tá? Então, aqui eu vou colocar pressão atmosférica, né? Aqui é a pressão do ar aqui dentro. Quando você abre, então aqui, né, a pressão do ar é muito maior que a pressão atmosférica, né? Quando você abre aqui, tá, o que você vai fazer? Tá? Abriu implica transformação da energia, energia devida à pressão, transformação em energia cinética, né? Popularmente falando, né, na minha opinião, que é errado, fala assim, aqui a pressão, né, né, faz com que haja um escoamento de dentro para fora, né, e você aumenta a velocidade, tá? O certo é você transformar energia, tá? Agora, você pode falar energia devida à pressão, energia devida à velocidade, tá? Então, sempre quando você tem uma pressão em escoamento, nós falamos sempre o seguinte, né? Da onde o escoamento vem, nós chamamos de montante. Para onde o escoamento vai, nós chamamos de jusante, né? Esses dois, montante lembra da água, né? Ela cai de uma montanha, lembra assim, montante e jusante. Fica mais fácil, né, o diálogo, né? No caso, a aula. Então, sempre, tá? Aqui, eu tenho pressão a montante maior que a pressão a jusante. Quando é maior, né, isso aqui implica, no caso, né, que a velocidade a montante é menor que a velocidade a jusante. Por quê? Estão lembrados? Ó, a energia devido à pressão, energia por massa, mais a energia cinética, né? Eu vou abandonar aqui, atenção, vou abandonar aqui o efeito gravitacional, tá? No que eu disser aqui. Então eu estou abandonando, né, que eu tenho ar. Ora, eu tenho a soma igual a constante, né? Onde essa aqui é alta, essa aqui é baixa, né? Então, nós já falamos sobre isso. Então, eu transformo, né, a energia devido à pressão em energia cinética. Agora, sempre lembre o seguinte,
Onde eu tenho moléculas mais próximas, tá? Eu tenho maior pressão. Gravem isso que eu estou dizendo, né? Porque é fácil você ver aqui, tá? Moléculas próximas, pressão elevada. Agora, o que é importante é o seguinte, presta atenção. O escoamento, ele ocorre quando eu tenho uma diferença de pressão. Se eu tiver uma pressão aqui altíssima e aqui fora uma pressão também altíssima, né? Eu não tenho escoamento, tá? Ao contrário, né? Se a pressão aqui fora for maior que a pressão aqui dentro, eu tenho escoamento de fora para dentro. Então gravem bem. Ah, a pressão ali é alta, né? E não teve escoamento. Um exemplo, porque a pressão, no caso, né? Porque a pressão ajusante é da mesma ordem de grandeza. Entendeu? O que interessa não é a pressão, não é a energia devida à pressão. O que interessa é a variação da energia devida à pressão. Tá? Isso é importante aqui. Às vezes as pessoas confundem, né? Mesmo quando estou ensinando derivada na matemática, a pessoa confunde o valor da função, né, com o valor da variação. Você pode ter R$1.000 hoje, né, e amanhã você ter R$1. Então a tua variação foi de R$1. Né? Tem 1.000 hoje, amanhã 1.001. Qual foi a variação? R$1. Você tem R$10, amanhã você tem 15. A variação foi de 5. Tá? Então não confunda, né, o valor, né, da função, no caso da pressão, com o valor da variação. Você tem escoamento quando você tem variação de pressão. Nesse caso aqui. Tá? Agora olha só. Eu fiz de propósito, eu cortei esse GZ aqui. Tá? Nós vamos agora para um fenômeno, eu não vou chamar de fenômeno, né? Na parte da atmosfera. Exatamente na aula 10A, né? Na aula 3C, eu falo muito sobre isso. Isso aqui é para você guardar. Evidentemente, na atmosfera, né? Climas frios, as moléculas estão mais juntas, né? A pressão é maior do que em uma região em climas frios, em uma região de clima quente. Por quê? Porque na região de climas frios, né, as moléculas estão mais aproximadas. Né? Aqui, ó, um exemplo. Clima frio. No caso, clima quente, as moléculas estão mais espaçadas. Então, a pressão aqui, né, no clima frio, né, é maior do que a pressão num clima quente. Tá? Isso é muito importante, exatamente para uma visão, né, global da atmosfera. Guardem isso, que é muito importante. Tá? Bom, como é que agora vamos para a natureza. Tá? Como é que a natureza, né, cria regiões, né, de climas frios e climas quentes? Tá? Entendeu? Porque você entendendo a região fria e a região quente, tá? Atenção aqui, atenção. Você pode ter uma região de clima frio e uma outra região também de clima frio e ter escoamento. Por quê? Nessa região aqui, a pressão do clima frio é maior do que a pressão do clima frio, né? No caso, né, a jusante. Entenderam bem? Entenderam bem? Ah, a pressão aqui é baixa e o clima é frio. Ela é baixa em relação a uma outra região,
tá? Então você pode ter duas regiões, né, com climas frios, mas uma, né, tem temperatura menor do que a outra. Então as moléculas estão mais juntas. Tá bem, eu estou preparando vocês, porque infelizmente eu não quero entrar em competição nem nada. Quando esse assunto é dado, né, principalmente para os alunos para fazer o Enem, né, a pessoa vai falando, mas tem muita coisa por trás, né, certo? Então, eu estou até alertando para isso aqui. Tá? Gravem bem as minhas palavras. Tá? Eu tenho uma região de clima frio e uma outra região de clima frio. Aqui a temperatura é menor do que aqui. As moléculas estão mais próximas. Então eu tenho um escoamento da pressão maior para a pressão menor. E é transformado em quê? Em energia cinética, que é exatamente o vento. O vento é transformação da energia devido à pressão em energia cinética. Pronto, fica bonito falar, né? Agora, no linguajar, fala, eu transformo pressão em velocidade. Isso aí é uma consequência, tá? O que se transforma é energia, tá? Tudo bem. Então eu vou parar aqui, né, que eu vou falar um detalhe sobre esse aqui, ó. Por incrível que pareça, em outro cenário, isso aqui é muito importante. Até eu vou parar, né, para continuar exatamente aqui, tá?